Em verdade eu vos digo, vós não acabareis de percorrer as cidades de Israel, antes que venha o Filho do Homem. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: como meu Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu guardei os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Eu vos disse isto para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. Este é o meu mandamento: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá sua vida pelos amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, pois o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Eu vos chamo amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi de meu Pai. Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi e vos designei para irdes e para que produzais fruto e o vosso fruto permaneça. O que então pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo concederá. Isto é o que vos ordeno: amai-vos uns aos outros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, nós ouvimos esse texto da primeira carta de São João. O texto tem alguns versículos anteriores. Começa dizendo que desde o início, não só no Antigo Testamento, mas também no Novo, a presença magnífica de Deus foi sempre e sempre será amor. Mas não um amor que se faz em palavras, mas um amor que se dá em atitudes, comportamentos, gestos, acontecimentos, eventos de vida para com a vida. Por isso, meus caros, o início desse texto, ele começa um pouquinho antes, no versículo 11 do capítulo 3 da primeira carta de São João. E diz assim: não sejamos
Caim, que era maligno, e matou o seu irmão. E o porquê o matou? Porque as suas intenções, as suas obras não eram boas. Ao passo que Caim, tomado de ciúmes, percebeu que as obras de Abel, seu irmão, eram justas e agradavam a Deus. Nós bem sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os nossos irmãos. Quem não ama, permanece na morte. Nós conhecemos o Senhor. Ele deu a sua vida por nós. E nós assim também a fazemos de bom grado para aqueles que nós amamos. Por isso, meus irmãos, que o sacramento e o matrimônio que celebramos hoje de 50 anos, do Miano da Eliane, ele foi levado a esse sinal eficaz da presença de Deus no meio de nós. Por isso chamado sacramento. Se vocês ficarem atentos racionalmente, hoje vocês receberão também um sacramento, um sinal eficaz de Deus na sua vida. Aqueles que têm mais de 60 anos, aqueles que estão em tratamento de saúde, que a sagrada unção dos enfermos. Então o Senhor nos socorre desde o nosso nascimento até que nos encontremos face a face com Deus. O sacramento do batismo e o sacramento da unção dos enfermos. Quando nós esperávamos e pensávamos que nós estávamos sozinhos, o Senhor está conosco, permanece conosco, por essa única razão. O Pai amou-nos de tal modo que aceitou o seu Filho com toda a nossa característica, com todos os elementos da nossa humanidade, menos o pecado. Aceitou o seu Filho para que nós pudéssemos participar da sua glória e fôssemos, assim como somos, chamados filhos e filhas de Deus. E termina esse texto da carta dizendo: olha, estamos tranquilos diante de Deus, porque se o nosso coração nos acusar de alguma coisa, Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Nós somos confiantes porque Deus não nos acusa, Ele nos perdoa, Ele quer ter-nos junto dele. Meus caros irmãos, nós ouvimos esse texto também belíssimo do Evangelho de São João, no capítulo 15, o guardar dos mandamentos. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Por isso que Jesus vai dizer: não vos chamo servos, mas vos chamo amigos. Ele diz: ainda não fostes vós que me escolhestes, porque nós, às vezes, agindo pela razão e também muitas vezes pelos nossos próprios interesses, nós não escolhemos amar. Deus escolheu. Por isso ele diz: se eu vos escolhi,
não fosse vós. Às vezes, nós renunciamos a Deus quando praticamos o mal. Deus não pratica o mal contra nós. Nunca vai nos renunciar. Não foste vós que me escolhestes, fui eu que vos escolhi e destinei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Então, se assim for, o que pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos concederá. Mas tem uma coisa: porque vos mando, amei-vos, amai-vos uns aos outros. Amai-vos uns aos outros. Essa é uma tarefa difícil. Não é tão simples amar os irmãos. Meus caros, nós terminamos, quando temos esse quadro de São Camilo, socorrendo os enfermos, mas não foi sempre assim na vida dele. São Camilo tinha horror dos enfermos, nojo. O que levou São Camilo a cuidar de enfermos? Ele era viciado em jogo, baralho, e ele começou a perceber que cuidar dos enfermos à noite, embora tivesse nojo das suas feridas, às vezes vomitava depois de ter feito a higiene do enfermo na cama, aquele negócio de cuidar dava dinheiro. E com isso ele supria as necessidades que ele tinha do seu vício. Jogava muito, perdia sempre, bebia, e outro dia estava lá o dia todo a cuidar dos enfermos, e por isso mesmo, com a vida que tinha à noite, às vezes um pouco ainda embriagado, falava algumas palavras que não eram bem-vindas aos enfermos, mas os enfermos não tinham muito a quem recorrer. Às vezes eram famílias que tinham um poder aquisitivo, mas não suportavam o fedor, tanto das feridas, quanto das fezes, urinas, e assim por diante, vômitos dos seus próprios irmãos. Então, Camilo começou a fazer esse serviço. Porém, ele adoeceu devido a essa vida desregrada que tinha, e ele foi muito bem cuidado. Saíram-lhe algumas feridas e também uma situação difícil, respiratória. Ele não conseguia sozinho se manter. Ele foi muito bem cuidado. E ele percebeu que esse cuidado era uma ação de Deus na sua vida. E naquele momento de enfermidade, ele passou a meditar sobre: poxa, a vida poderia ser diferente comigo. Eu poderia ser muito bem abandonado e não cuidado, porque não foi desse modo que eu tratei os enfermos. E eu o fiz unicamente para suprir uma necessidade de prazer. Jogos, beber, embriagar, passar a noite, os meus prazeres, mas agora estou recebendo tudo o que eu não fiz. E daí depois, na sua melhora, como ele entendia um pouco desses cuidados para os enfermos, começou a organizar alguns grupos até chegar onde nós temos hoje a congregação dos padres camilianos, das irmãs camilianas. Então, pensemos nós, assim como também Saulo, que se tornou o grande apóstolo Paulo, e outros santos todos, que para os nossos olhos este homem está perdido, para Deus não. Nós não imaginamos o que é que Deus espera de nós. Às vezes nós contamos só com as nossas forças,
Deus tem muito mais para conosco. Por isso que nos cumula da sua graça, da sua bênção. Então, Bianco, Eliane, vocês todos que estão fazendo aniversário, Estefânia, que faz aniversário hoje, ela é mãe também. O Danilo, que é o pai das crianças da sua casa, e são cumulados essa graça bendita, a graça de abençoar e fazer desenvolver a vocação, o carisma que Deus colocou na vida de cada um de nós. E que sem essas graças, sem essas bênçãos, não desenvolve. Pode até desenvolver, mas não vai muito longe. Nós necessitamos, alguns dizem assim, dessa força positiva, está certo também, mas nós necessitamos dessa energia divina, a graça santificante, para ir adiante dizer, não só os pais, mas os filhos são capazes de gerar prosperidade, paz, tranquilidade e saúde para os irmãos. E finalmente, terminamos essas flores que estão aqui, desidratadas, hortênsia, roxas, elas significam o tempo do inferno. Quando nós estamos acamados, nós temos tempo suficiente, mergulhados no nosso íntimo e diante de Deus, para pensar um pouco na nossa vida. E esse é o tempo que vai desabrochar, quem sabe, numa nova vida, ou vai ser o nosso encontro também para uma nova vida com o Pai. Eles não têm como última palavra a morte, mas têm como a última palavra o descanso eterno, o repouso, o encontro com Jesus, que espera nos ter braços abertos. Vinde benditos para a casa do Pai. Estava doente e você me deu de dormir. Fome e você me deu de comer. Estava nu e você me vestiu. Preso e você foi até lá. Então vinde. Assim, essas cores lembram também a persistência, a nossa força interior de aceitar que os profissionais cuidam de nós e digam que você aceita como aquelas palavras são de restauração, de uma vida de qualidade que vai nos levar adiante para fazer o bem aos irmãos. Então nós esperamos que São Camilo ele possa interceder em favor de todos nós, que tenhamos a graça de recebê-lo e também estes 50 anos do Miano, da Eliane, seja também para nós sermos agraciados com a mesma graça que fez com que eles chegassem a esta idade de matrimônio, fecundos do amor a Deus e também a sua família. E nós esperamos receber também essa graça para nos edificar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Irmãos,